Bom, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem sido um Deus tão bom conosco, tão presente nas nossas vidas. Temos visto a Tua provisão, nos alimentando, nos dando saúde, nos protegendo. Mesmo em meio a doenças, a dificuldades, lutas que enfrentamos, físicas, emocionais. Temos visto isso aqui na nossa igreja, Deus, e nos compadecemos daqueles que sofrem, daqueles que estão nessa hora, nesse momento, passando por alguma dessas lutas ou doenças. Tenha misericórdia de nós, Deus, do nosso povo. Nós sabemos que o Senhor nos ama e nos salvou, e nos salvou não somente para essa vida, mas para a vida futura, onde lá sim não haverá mais dor. Mas até que esse dia chegue, Deus, nós confiamos também no Teu consolo, na Tua cura, na Tua restauração. Cantamos aqui sobre como o Teu nome, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. Temos visto isso acontecendo, Deus, em nosso meio, mas também temos visto necessidades em nosso meio. Por isso nós pedimos que o Senhor age aqui, Deus, por favor. Cada um de nós agora possa ser contemplado, Deus, na sua oração. Que o Senhor possa estar escutando as orações que estão sendo feitas aqui do Teu povo, Deus, naquilo que padecemos, que sofremos, que necessitamos, Deus. Peço também que o Senhor abençoe as crianças lá no tempo que elas vão ter. Cremos sim, Deus, que esse momento de discipulado das crianças é o semear da Tua palavra de vida no coraçãozinho daquelas crianças, aqueles pequenos homens e mulheres lá, Deus. Pedimos também que o Senhor fale conosco aqui, que a Tua palavra possa fazer sentido para nós, Deus. Nos transformar, nos desafiar, nos consolar, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quando que começa uma igreja? Quando que começa a história de uma igreja, né? Qual que é o início de uma igreja? Quando que a gente pode dizer assim, essa igreja começou nesse dia, nesse momento? Quando que é o início da igreja em si, né? Se a gente parar para ir recuando e voltando, a verdade é que o início da igreja se deu com um homem e mais 11, né? 12. Mas com Jesus e os apóstolos ali. Jesus, ele é o fundador da igreja. Não vou fazer uma classe aqui, um panorama de história da igreja, isso até é uma conversa válida, que pode ser feita em outro momento. Aí. É legal a gente olhar para trás, né, e ver como a igreja ela foi crescendo. Mas, de maneira muito rápida, começa lá com Jesus. Né? Jesus, esse autor, ele é o fundador da igreja, ele é a rocha, né, na qual a igreja é fundada. Né, sobre essa rocha, sobre a verdade de que ele é o Filho de Deus. Essa é a verdade que funda a igreja. Ele funda a igreja, chama os primeiros discípulos, os apóstolos, depois dá uma missão para eles, que é ide fazer discípulos. Vão e façam discípulos. E a verdade, de maneira muito resumida aqui, simplificada, é que eles conviveram com Jesus, ouviram falar sobre Jesus, viram o que Jesus fazia, ensinava, falava, vivia o caráter de Jesus, e de maneira cabal, viram Jesus morrendo e ressurreto. Eles viram Jesus pregado na cruz, viram Jesus vivo depois, comeram com eles. E essa história transformou o coração desses homens e mulheres ali, desses primeiros discípulos. E eles contaram para os seus primos, para os seus avós, para os seus amigos, e foram espalhando isso, e fazendo discípulos. Não era essa a missão que Jesus deu para eles? Vão e contem isso, façam discípulos, assim como vocês são discípulos meus, façam outros meus discípulos. Vamos espalhar isso. E eles foram contando, porque essa verdade transforma. E a gente foi vendo homens e mulheres compartilhando, ou testemunhando, ou fazendo discípulos. E aí os termos são variados, né, do que a gente pode chamar de evangelismo, da missão avançando. Passam 5, 10 anos, tem mais discípulos que vão contando para mais discípulos e mais, e as décadas, os séculos vão passando,
E o Evangelho, essa história sobre uma pessoa, vai sendo contada. Vai sendo contada. Como a história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que é contada. Só que nenhum de nós aqui se reúne no domingo, ensina para as crianças, chora por isso, ora para Chapeuzinho Vermelho. A gente não essa história não transforma a nossa vida, mas nós cremos que Jesus é verdadeiro, é uma história real, é uma pessoa. E da mesma maneira que a gente vai contando essas histórias, a história de Jesus foi sendo contada, até que chegou até nós. Ontem a gente estava lá num grupo de homens reunidos contando um pouquinho da história de uma pessoa que transformou as nossas vidas. Essa é a história da igreja. Então, se a gente for olhar, em última análise, começa com Jesus, com os apóstolos, vai voltando até lá. E um vai contando para o outro a história desse Jesus que fez algo lá atrás e que fez algo em mim também. Não é verdade? Amém? Estamos juntos até aqui? Faz sentido para ti também? Essa é a história da igreja, não é verdade? Os anos vão passando. Agora, em cada comunidade única que vai sendo estabelecida ali, vai se criando uma própria jornada, uma identidade única. A construção de uma igreja local, uma comunidade local, ela passa por várias etapas, por várias pessoas, grupos, visões diferentes. Isso tudo vai acontecendo. Bom, algumas famílias que estão aqui hoje na igreja, os Kannenberg, os Halber e os... Não fala. Não vou nem olhar, porque está escrito aqui. Vou ter que roubar. Heinck, meu Deus, como é que eu esqueci? E os Heinck. Algumas famílias se reuniram lá atrás. Se reuniram, começaram a viver um pouquinho essa igreja que nós estamos até aqui hoje, 15, 16 anos lá atrás. Muitos outros foram sendo agregados, fazendo parte, né, dessa comunidade, dessa jornada. Igrejas diferentes apoiaram, suportaram, ajudaram. Pastores diferentes, pessoas entraram e saíram nessa nossa pequena comunidade aqui em Santa Cruz, que foi vivendo etapas diferentes. E a gente já contou de maneira mais longa, né, e calma a história da nossa própria igreja, que passa por tudo isso que eu falei. Mas eu não quero me delongar aqui, só que essa jornada ela foi sendo... ela passou por várias pessoas, por várias etapas, por várias igrejas. Uns entram, outros saem, acontece isso, muda-se os lugares das reuniões, muda-se as casas onde as pessoas moram, onde elas se reúnem. Isso tudo vai acontecendo. E de uns 10 anos para cá, uma igreja começou a apoiar a nossa igreja, que é a Igreja Batista de Montserrat, lá em Porto Alegre. Uma igreja já com quase 100 anos, à época, né, 80 então, 85, assim, mais ou menos, tem 95, eu acho, Montserrat hoje. E uma igreja que foi fundada lá em Porto Alegre, no bairro Montserrat, por isso tem o nome Montserrat, né? Uma igreja que eu, coincidentemente, fiz parte por muitos anos, né? Foi a igreja que me enviou para o seminário, numa grande coincidência, de fato, de Deus, né? Fui para Curitiba e tal, mas, enfim, essa é a minha história com aquela igreja Montserrat lá. Mas essa aqui, a história da nossa igreja, é uma igreja lá de Porto Alegre que decidiu apoiar aqui. Claro, eu acho uma boa ideia essa etapa, essa jornada que está acontecendo lá em Santa Cruz do Sul. Se eu puder apoiar, eu vou apoiar. E aí, seja com dinheiro, seja com pessoas, com pastores, com uma equipe assim para dar um suporte financeiro, como é que a gente pode ajudar? E essa igreja lá, Montserrat, foi nos suportando, né? E foi nos abençoando, nos ajudando. Os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem que nem sempre, né, era a Montserrat que nos apoiava, nem sempre era eu, né? Talvez todos aqui ainda lembram do Márcio, né? Nem sempre era o Márcio. O que eu quero dizer é esse rio flui. Esse rio flui. A influência lá da Montserrat foi grande, é claro, é muito grande. Os últimos 3 pastores que estavam aqui à frente da igreja eram da Montserrat. Eu mesmo, né, vim da Montserrat. O nosso nome nos influenciou tanto que o nosso nome a gente abraçou Montserrat. Né? Mas por quê? Porque é lá dessa igreja que nos apoia lá em Porto Alegre. A influência é tanta, né, que até o nome nós pegamos como referência. E nós vamos vivendo essas etapas como igreja, já há mais de 10 anos, né, 15 anos. E nós estamos agora numa etapa muito importante da nossa igreja, que é a organização. Já vivemos outras fases ao longo dos anos e viveremos ainda fases no futuro, diferentes. E a missão segue, mas a fase que nós estamos hoje é a organização.
se você for olhar para o livro de Atos, é muito parecido com o que eles tiveram que viver lá atrás. Eu queria que a gente conseguisse perceber os paralelos que nós estamos vivendo aqui com o pessoal lá que também começou a igrejas lá atrás, né? As igrejas que a gente tem que começaram aqui no livro de Atos. Então, e um primeiro aspecto de uma igreja é a bagunça. O começo, ele pode ser bagunçado. Estou vendo ali o Miguel, né? A gente estava falando ontem um pouco sobre como é que é esse início, né? De gravidez, assim, não de gravidez, mas pós, né? A saída do bebê. E a gente está vendo isso lá em casa, com o Boaz, outros, né? O Isaías aqui. Nossa igreja, graças a Deus, está num momento de muitos bebês recém-nascidos, ou agora com 6 meses, né? Mais ou menos isso, assim, nessa fase. E a chegada de um bebê, por mais que você tente organizar e fazer as coisas mais certinhas, ainda mais os primeiros bebês aí, né? Você faz o enxoval, você prepara tudo e lê os livros que tem que ler e tentar preparar o quarto. Tudo isso não comporta o caos e a beleza e a vida que é quando um bebê chega. Ele é maior que a nossa organização, na verdade. Os pais aqui sabem, ele chega e ele é maior. Ele é maior que a nossa rotina, que os livros que a gente leu, que os nossos horários, que as nossas tentativas de fazer ele dormir assim, assado. E a vida ela vai se desenvolvendo, porque é uma vida nova, que a gente não consegue controlar 100%. A gente tem visto isso com o nosso, né? Com os nossos 5, né? À medida que o bebê vai mostrando quem ele é, né, e os gostos, e os jeitos, e as birras, a gente vai se adaptando. A gente não consegue manter aquele padrão de organização certinho, né? Por mais que a gente se esforce para arrumar. Tem aqueles pais que são super detalhistas. A vida é maior que isso. Um bebê é maior que isso. E, veja, é difícil se organizar, não só porque é difícil, porque nos falta empenho, porque, pense nos pais aí, por que é difícil organizar a rotina e fazer tudo? Não é porque a gente é fraco só, porque a gente não leu o suficiente, a gente não está pronto, a gente não quer o suficiente, porque isso não é o mais importante. É verdade. A coisa mais importante é o quê? É a saúde, é o bem-estar, é você estar sabendo que ele, por exemplo, está se alimentando, que ele está tomando as coisas certas para tomar de remédio, se ele está doente, né? Existem riscos maiores, o sono. Não, tudo bem, eu durmo mal agora porque eu sei que ele está dormindo. E a gente vai se adaptando, é verdade, a algo que é claramente mais importante, que é a vida. E na igreja é a mesma coisa. Quando uma igreja começa, ela é meio bagunçada mesmo. Ela vai, não só porque é difícil organizar uma igreja, mas porque isso não é o mais importante. Esse é o pulo do gato. Isso não é o mais importante. Tem coisas mais importantes na vida de uma igreja, como a vida de um bebê. Ele em si é mais importante do que alguns detalhes. Vamos lá, o evangelho ele é anunciado por aí, as pessoas contam seus testemunhos, o amor é praticado entre as pessoas, com as pessoas de fora da igreja também. O Espírito Santo vai tocando e vai transformando os caráteres das pessoas por aí, Deus vai gerando esse crescimento. Isso tudo é o mais importante. Isso tudo é a igreja crescendo, isso tudo é a igreja orgânica, isso tudo é a vida acontecendo ali. E ao longo do livro de Atos, conforme os discípulos eles avançam no testemunho sobre Jesus e vão contando para as pessoas, e novas igrejas vão surgindo, novas comunidades vão surgindo, o trabalho de organizar fica para depois. Ele é secundário, ele não é a primeira coisa que acontece ali. Veja como é que começa a igreja em Atos lá. Bom, primeiro que eles já largam com um traidor, né? Última noite, né, pessoal? Amanhã, hein? Começa tudo, vamos morrer na cruz e tal. Vamos lá, começa a igreja, vamos ter o nosso último momento aqui e tal. Já larga com o Judas traindo eles. Ele já, perdemos o tesoureiro ali, né? O Judas era o tesoureiro do grupo ali, né? Mas já perdemos, já começamos mal. E aí é mal falado e tal. Judas tira a própria vida. Cara, isso... que clima, né? Pedro já tinha desistido, voltado a pescar. Jesus tem que ir lá e dar um... Ei, não, vamos, segue, gente, vamos aí. Estou vivo aqui, vamos para frente, né? Não, tudo bem. Aí eles tentam substituir Judas ali, logo no início do livro de Atos, né? Vamos levantar um outro cara, um 12º, para apoiar o Judas aqui. Matias é eleito. A gente nunca mais ouve falar de Matias. Não sei muito porquê, né? Mas é eles tentando fazer as coisas, mas
A igreja não estava organizada. Obrigado, meu irmão. Aí Jesus fala assim, ó, esperem aí, tá? Fiquem aqui em Jerusalém, porque vai vir um poder. Vou te dar um poder para, aí sim, estourar o evangelho. Vocês vão explodir, literalmente, dunamis, né, de dinamite ali. Vou dar um poder para vocês explodirem o evangelho por todo o mundo. Então esperem aqui, tá? Quanto tempo eu espero? Que poder é esse? Imagina, eles ficaram... tá bom, não é mais para pescar, né? Isso ele falou, tá, tem que esperar aqui. Bom, Judas também não foi. Uma dessas, talvez, que eles, cara, vamos ficar aqui parados, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Vamos contar, mas não é para contar, é para esperar, porque está vindo um poder, né? Então vamos esperar. A gente está esperando Jesus até hoje. Eles não sabiam que ia levar 10 dias, que foi o que levou. Podia levar 10 anos, quem sabe? Mas eles ficaram ali, até que do nada, numa manhã de domingo, vem um poder, eles ouvem um barulho, aquelas pessoas que estavam ali começam a falar em idiomas diferentes. Tinha uma festa acontecendo na cidade, que era uma das 3 festas importantes de Jerusalém, uma das 3 grandes festas, e um monte de gente, turistas e tudo, né? E aí eles começam a pregar em outros idiomas, porque as pessoas vinham de países diferentes, né, lugares diferentes. De largada já 3.000 se convertem, naquela primeira manhã. Gente, ali não tinha ministério infantil para cuidar das crianças, ali não tinha... vamos tentar ter uma banda legal, um ensaio bom, não tinha nada, porque tudo foi acontecendo. Aí pensa, agora essas 3.000 pessoas precisam de cuidado, porque morreu a avó de um, aí o outro está com depressão, aí o outro está traindo a esposa. E imagina, não tinha gabinete, não tinha horário com o pastor. Pedro, imagina a loucura que era. Gente, vão vivendo aí, vão vivendo. O que eu sei é que Jesus fez isso. Aí eles tentaram manter algum tipo de rotina, mas aí os milagres começaram a aparecer. Aí eram pessoas curadas. A Bíblia fala que a sombra passava e curava. Quão organizado você acha que era isso, gente? As curas. Pegava senha, fila, tinha a sexta-feira da cura. Isso era um caos, uma bagunça, uma bagunça. Essa vida na comunidade devia ser assim, uma loucura o que estava acontecendo. Aí passa alguns dias, mais 5.000 se convertem. De largada assim, a gente tem quase 10.000 pessoas, 10.000 homens aqui que se convertem, né? A cidade vira um burburinho, um burburinho. Quem que controla isso? Qual que é o ministério disso, daquilo? Os juniores, será que funcionavam também toda quinta, cada 15 dias? Como é que eram as crianças? Será que tinha os professorzinhos com a lição? Você consegue perceber que o início da igreja é um caos? Você consegue imaginar que eram homens e mulheres com as suas famílias, contando sobre Jesus, vendo milagres acontecendo, Deus ia acrescentando. A organização não era o foco deles. Eles não estavam muito preocupados com isso, não. Pedro e João passam alguns dias, são presos aqui, os líderes. Bom, pelo menos a gente tem Pedro e João, né? O discípulo amado. Não, aí foram presos. Quem que cuida disso? Quem que lidera? Quem que dá qualquer reunião? Qual que é o segundo na ordem ali de poder? Não tinha nada disso. Essa organização não existia. Daqui a algum tempo, claro, eles já não estavam mais trabalhando, lembra, né? Pedro tinha largado as redes agora, os outros discípulos também. As pessoas perceberam que se precisava de dinheiro, né? Não sei o que vocês estão comendo aí, gente, eu quero ajudar aqui. Eu lembro na época de Jesus eu ajudei um pouquinho, eu quero ajudar um pouquinho aqui. Só que agora eram 10.000 pessoas que queriam ajudar. E a Bíblia fala que eles vendiam o que eles tinham e botavam nos pés dos apóstolos. Isso é tão lindo da gente ver, a generosidade, mas pensa pelo lado logístico da coisa. O que era, Pedro? Hein, Pedro, rapidinho, eu só queria te dar aqui, ó. Eu vendi minha fazenda lá, tá aqui, tá? 100 mil reais. Não, calma, é que eu não... Cara, veio, o que tu faz? Deus te abençoe, tá? Tamo junto, cara. Não, é que eu não tenho ideia. Para mim, eu não tenho banco, não tem nada, gente. Eu quero dividir aqui. Isso aqui é para abençoar aquelas mulheres. Eu vi que elas estão passando fome lá, tá aqui, vendi meu carro e tal. Não, mas quem que não tem austeridade nenhuma, não tem fiscalização, não tinha nada. Eram causos. Você consegue imaginar? Estamos juntos nisso? Nessa sopa fervendo. O que eu quero que você perceba é a organização ela é secundária. Em nenhum momento Deus falou assim, ei, o que vocês estão fazendo está errado. Não. Organiza primeiro, depois eu dou o crescimento. Organiza primeiro, gente. Já elege aí um tesouro, porque daqui a pouco eles vão começar a dar dinheiro para as pessoas.
para vocês, as pessoas vão começar a dar dinheiro, já tem que ter alguém que cuide disso, já tem que ter um ministério infantil, tem muita criança, se preparem. Não, as coisas foram acontecendo. E eu vejo uma beleza nisso. As coisas são orgânicas. Por um lado, o reino está avançando, por outro, é um caos. Mas, por um lado, o reino de Deus está avançando. Veja, esse é um ritmo que nós conhecemos muito bem. Não é verdade? Apesar da nossa aparente bagunça em alguns momentos, em algumas áreas, nós reconhecemos que Deus tem agido no nosso meio. Amém? Não é verdade? Deus não tem agido no teu meio, na tua família, na tua vida, no teu caráter, na vida das pessoas perto de você. Você não tem testemunhado, você não tem visto os milagres, as curas, a provisão de Deus. Amém? É isso. Deus tem agido. Não é uma desorganização irresponsável, impensada ou preguiçosa. Não, é que isso não é o mais importante. Tem coisas que são mais importantes. O crescimento, a vida em si da igreja é mais importante. Veja, quando Paulo entra na jogada e começa a organizar, a fundar as igrejas, a fazer o trabalho de viagem missionária dele, é a mesma coisa, porque isso tudo que eu contei acontecia só em Jerusalém, tá? Na cidade de Jerusalém, na primeira igreja batista de Jerusalém. Não, é brincadeira, não era uma igreja batista. Mas, quando Paulo vai fazendo as suas viagens missionárias, veja lá no 13, Atos 13, ele diz assim... Bom, aqui, gente, Paulo já está missionando, tá? Ele já está em viagem missionária, indo de cidade em cidade. Ele acabou de passar por Antioquia da Psídia, uma cidade. E lá no 49 diz, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. As pessoas iam falando de Jesus, quase como uma fofoca. Tem um cara que transforma vidas aí. Mas os judeus, lá desse lugar, incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. E provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Vou embora daqui. Bom, aí eles sacudiram o pó dos pés, como Jesus tinha falado, né, em protesto contra eles, e foram para outra cidade, para a cidade de Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Aí em Icônio, Paulo e Barnabé, eles chegam lá no 14:1. Como de costume, eles vão à sinagoga judaica. Eles falam de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Quer dizer, Paulo e Barnabé chegam numa outra cidade, eles já tinham sido expulsos da cidade anterior. Eles chegam numa outra cidade, vão de novo numa sinagoga, pregam lá, muitos creem, mas os judeus... Lembre, tá? Judeu é uma etnia, né? Uma raça, um grupo, um povo ali, né? Gentios eram todos os que não eram judeus. Eram os não judeus, vamos dizer assim, né? Então, os gentios creram, só que aí os judeus ficaram com raiva e começaram a irritar os ânimos daqueles irmãos. Paulo e Barnabé, eles passaram bastante tempo ali, mas aí depois eles vão para Listra. Ó, no 6, quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, e continuavam a pregar as boas obras. Organização zero, só avança e prega. Aí eles chegam lá em Listra. É incrível essa história. Não vou ler toda aqui. No versículo 6 em diante, eles chegam lá, tem um paralítico, e aí Paulo e Barnabé curam esse homem, esse paralítico. E aí a cidade inteira vê essa cura e começa a adorar Paulo e Barnabé. Literalmente, pegar coisas e adorar, chamam eles de deuses. É o sol, é o Mercúrio que está aqui, são deuses que chegaram entre nós. E Paulo e Barnabé falam, não, gente, vocês estão loucos, a gente não é Deus coisa nenhuma, a gente é só ser humano com vocês, é o poder de Jesus que fez isso. E aí os judeus escutam, falam isso, saiam lá daquela cidade, vão correndo atrás de Paulo, perseguem eles, geram tanta assim, animosidade naquela cidade que eles conseguem fazer, Paulo e Barnabé, que tinham há pouco tempo estavam sendo adorados pelo povo de Listra, serem apedrejados pelo povo de Listra. Isso em questão de horas, tá? Você é um Deus, tal. Não, esses caras são fajutos. Então vamos matar eles. Aí Barnabé consegue escapar, mas Paulo, no 20 ali, ó, ele, no 19, arrastaram ele para a cidade, pensando que ele estava morto.
Paulo. Aí no 20, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se fingiu de morto. Olha só, ele estava lá e não pararam de apedrejar, levantou, estou lendo a Bíblia, né? Versículo 20, se levantou, ter se limpado assim, né? E voltou para a cidade. Não, tem coisa para fazer lá. No 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, voltaram para Icônio e Antioquia. Deixa eu dar um parênteses aí. Eu falei pro Luciano, eu estou lendo meio perdido aqui, tá? Então, é mais fácil tentar me acompanhar na tua Bíblia aí. Não está aqui todos os textos mesmo, eu expliquei para ele, né? Então, vai tentando me acompanhar aí, porque eu não queria ler toda a história, né? Eu queria ir te contando isso. O ponto aqui, gente, eu peguei 2 capítulos, tá? Do livro de Atos, que Paulo passa por 4 cidades diferentes. Eu consegui te transmitir assim, o quão urgente, arriscado, caótico era todas essas viagens missionárias. Você consegue perceber que como que Paulo chegava no lugar, ele ia no lugar, pregava, ele era expulso daquele lugar, ele era apedrejado, ele fazia uma cura, eles adoram, não, eu agora tenho que fugir, aí eu vou para outra cidade, aí gente persegue. Quão organizado tu acha que Paulo conseguia ser nessas igrejas que ele estava fundando? Você percebe o que eu quero dizer? Tinha coisas mais importantes. Paulo queria anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Eu quero que vocês conheçam sobre Jesus. Não dá tempo agora, gente, de eu parar e organizar essa igreja, estabelecer liderança, e tem que ser assim, como que vocês pensam sobre isso, sobre aquilo outro. Não dá tempo de fazer isso. Tem coisas mais importantes. Você consegue perceber como isso é muito comum nas viagens missionárias de Paulo? Não tinha tempo para organizar nada. Muitas vezes eles estavam perseguidos, tinham que avançar para outra cidade. A verdade é que esse crescimento pode gerar bagunça. É isso que eu quero dizer. O crescimento natural da igreja pode gerar uma bagunça. Há poucas semanas a gente teve uma reunião aqui, né, do Ministério Infantil. Até então, não vou dizer que era uma bagunça, mas era bagunçado. Assim, quem que faz? Quem que vai cuidar das crianças hoje? Eu cuido. De repente, pode me ajudar? Pode ajudar aqui? A gente ficou um tempão sem material. Será que vamos tentar uma história daqui da Bíblia? Como é que a gente conta historinhas para as crianças? Claro, as mães, né? Janine, a Suzy, a Karen, né? Cadê a Karen? Deve estar lá, né? Inclusive. Com as suas experiências, quem já trabalhou nos ajudava, a gente tentava fazer o nosso melhor. Mas, gente, era um caos. Era um caos. Toda semana acontecia de sábado, a gente fala assim, cara, e esse domingo, quem está com as crianças? Pois não sei. Não, eu vou. Não, eu estou pregando. Então vai tu, mano. Não, domingo eu não posso, que eu estou aqui fazendo isso. Cara, quem que a gente... Mas está tudo bem. É isso que eu quero te falar. Eu quero começar dizendo isso. Essa bagunça faz parte. Aí, há poucas semanas, a gente sentou e falou, gente, vamos dar uma organizada, de repente faz até um grupo de WhatsApp, porque daí a gente se ajuda, eu vou tentar montar uma escala mínima, um rodízio e tal. E fizemos isso, né? Quem está aí no grupo sabe, a gente avançou nisso. Inclusive, se você não está, quer ajudar, fale com a gente. Nós precisamos de mais pessoas dispostas a ajudar com as crianças, né? Encontro dos juniores, na praça. Gente, a gente tem juniores que precisam ser discipulados. Amém? Você não percebe isso? A gente não tem jovens, por exemplo. Temos o nosso representante aí, exímio da juventude da nossa igreja, né? Um bom jovem, inclusive. Se todas as igrejas tivessem a juventude, que nem a nossa. Mas juniores a gente tem bastante. Bastante mesmo, proporcionalmente. Crianças nem se fala, né? Então a gente está tentando atacar as áreas, né? Não, junior a gente precisa atacar. Como que vamos fazer? Vamos tentar ir na praça, que a gente faz algo evangelístico e não, aí não deu. Tá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui no prédio. A gente está tentando fazer as coisas. A organização ela é secundária. A gente ficou meses. Quando eu cheguei aqui, a gente está fechando 2 anos, né? A nossa família que a gente está aqui. Eu lembro que talvez 1 ano não teve ceia. A gente não ceiou no domingo como igreja. Tinham refeições que aconteciam em memória de Cristo, da igreja por aí. E eu entendo essa organicidade que acontece da coisa. Mas a igreja toda reunida num domingo, e aí vamos ter um tempo para celebrar juntos a ceia. Pelo menos 1 ano a gente ficou sem. Porque a gente é contra a ceia? Não, é porque não dava. A gente, esquecia, vamos fazer como? E domingo que vem a gente faz. E aí apareciam as coisas.
Aí agora a gente organizou, né? Não, vamos tentar. O Leandro e Miriam, eu brinco que eles são os nossos líderes aí da ceia, né? Só porque é quem mais faz, né? Mas vamos tentar pedir para alguém tocar isso, né? E eu começar a organizar. É todo primeiro domingo, então é todo primeiro domingo. As doações, cara, a gente precisa de coisas para alimentar pessoas que estão precisando de comida. Era meio, quem pode, manda no grupo, eu tenho um pouco, tal. Não, vamos tentar organizar. E a gente fez o Quilo do Amor. Todo segundo domingo do mês a gente traz isso. Inclusive, vamos lá, né, gente? A gente deu uma esfriada, a gente precisa esquentar isso de novo. Nossa gestão financeira, gente, essa é um caos mesmo. Tá ali, tem uma caixinha que as pessoas dão algum dinheiro, tem um Pix, que aparece uma vez por semestre. É um caos, cara. A gente não lida com a parte financeira. Ah, mas esse dinheiro vai para onde? Vai para Porto Alegre. O quê? Vai para Porto Alegre, porque eu não tenho conta, não tenho CNP, não tenho nada. Eu tento aqui, mas a gente não... Ah, mas isso, então, é um problema. De certa forma é um problema, mas tu percebe que isso não impediu o agir de Deus? O meu primeiro ponto é esse. O começo pode ser bagunçado. A gente começa, toda a igreja começa meio atropelada, meio bagunçada. Bom, quem é a igreja? Você sabe que a igreja não é o prédio, óbvio. São as pessoas. Mas que pessoas? Você faz parte da igreja? A gente não tem uma lista de membros, a gente não tem uma organização formal de quem é a igreja, com nomes mesmo, que a gente possa contar ou fazer uma convocação. A gente precisa decidir algo grande, vamos levantar a assembleia. A gente nunca fez isso. Isso tudo é um caos, é uma desorganização, sim, mas o que eu quero que você entenda é que faz parte. Está tudo bem no começo. Nós não temos uma fachada, né? Esses domingos atrás não estava ali o banner, né? Eu pensei, cara, a gente só tem um bannerzinho, não tem fachada, não tem nada, e até o banner eu esqueci de colocar um domingo retrasado na frente. Cara, que coisa, né? A gente não tem uma fachada bonita que mostre, né? Ali que a igreja se reúne, naquele prédio e tal. Gente, a gente não tem nenhum nome. Essa que é a verdade. Esse nome é a igreja lá de Monte Serra, que nos apoia. Mas não é a nossa igreja, ela é um nome emprestado da igreja que nos apoia. Percebe como tudo isso é meio caótico, mas isso não tem impedido Deus de agir. Amém? Não tem impedido. O começo pode ser bagunçado. Meu primeiro aspecto, meu primeiro olhar está tudo bem. Faz parte, está tudo bem de todo o começo. Ser assim, a igreja em Jerusalém, fundada pelos apóstolos, por Pedro, Tiago, João, os apóstolos que andaram com Jesus, era um caos no começo, um caos, uma bagunça, porque o crescimento gera essa bagunça. As igrejas de Paulo que talvez na sua cabeça era extremamente organizado, um homem culto, que sabia o que queria das igrejas, mas não tinha tempo. Vou ficar organizando ministério infantil aqui em Listra, se eu fui apedrejado 2 horas atrás. Não dá tempo, gente, eu tenho que fazer outras coisas aqui. A gente gosta de pensar naquele exemplo da treliça e a videira. A treliça é onde você põe a uva, né? O pé de uva, a videira ali. Você faz as estacas ali, né? Passa os fios. Isso tudo é onde a videira ela vai sendo suportada, ela vai crescendo ali, porque ela não pode ficar no chão, ela precisa ser suportada ali. Mas essa treliça, ela não tem vida. Você não colhe treliça, você não faz... Vai fechar ali ou tirar o banner? O único, não dá para perder, né? Boa, só tem um, vai perder ainda. Então, assim, a treliça, para que serve a treliça num parreiral ali? Para suportar a uva, para suportar a videira, para suportar o pé de uva ali. É isso que nós cremos. Existem coisas que suportam a videira, a vida, né? A uva. E, de fato, conforme o tempo vai passando, a igreja vai percebendo a igreja cresce conforme o tempo passa, e a necessidade da organização ela é natural, ela vem junto. As necessidades surgem e a resposta que vem é organizar. Vamos dar uma organizada nisso aqui. E eu queria ler contigo alguns textos. Atos 6 diz assim, ó. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, percebe, tá? A gente está nessa igreja que eu acabei de pintar para ti aqui, né? Crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega,
seja, os estrangeiros ali, né, de Jerusalém, entre eles se queixavam dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Temos um problema aqui. Dinheiro não faltava. Tinha dinheiro em abundância, porque as pessoas estavam doando tudo que tinham. Elas repartiam com generosidade, só que a organização do quilo do amor deles estava meio ruim. Como eles não tinham ninguém para pegar o recurso financeiro que estava entrando aqui e de maneira inteligente repartir isso, acontecia que pessoas estavam passando fome enquanto o recurso estava disponível. A resposta que eles vão dar aqui não é assim, gente, a gente precisa ser mais generoso. Tem gente passando fome, tem viúvas gregas passando fome. Não é essa, porque não era o problema a falta de generosidade nesse momento aqui. Era a falta de organização. Algumas questões administrativas, estruturais, lembra a treliça? Algumas questões que apoiam o evangelho, a igreja, estavam faltando aqui. Aí eles dizem assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Pedro, a ideia dele aqui é simples, ele fala: gente, não é mais inteligente a gente chamar algumas pessoas, e a gente já vai ver aqui o nível, tá? Das pessoas que Pedro estabelece, que os discípulos estabelecem, né? Algumas pessoas que possam nos ajudar com essa parte mais administrativa, mais logística da coisa. Porque se eu tiver que gastar tempo, investir tempo em organizar e visitar aquela pessoa lá para ver o que está faltando, é arroz ou é carne que falta lá para aquela viúva? E aí, como que a gente vai levar até aquele lugar? É melhor a gente vender isso aqui, pegar o dinheiro e aí ir lá naquela região, que é um bairro longe, e aí comprar lá, ou isso é muito caro. Não vamos gastar dinheiro à toa, porque isso tudo é escasso, né? A gente tem que ser bons administradores. Não, é melhor a gente se juntar, botar uma carroça aqui, nos jumentinhos e levar lá mesmo, naquela região. Se eu ficar focado nisso, eu não vou conseguir fazer o que mais eu preciso fazer, que é pregar e orar. É a percepção que Pedro tem. Será que não faz sentido a gente levantar homens e mulheres aqui para nos ajudarem com isso? O nome dessa palavra que está escrito aqui no grego original, no versículo 2. Homens e mulheres, escolham entre vocês 7 homens. Desculpa, o 2, né? Se reuniram e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir. Aqui é diaconar. Essa palavra é uma palavra em grego que significa exatamente isso, servir, o que está escrito aqui. E daqui surge um termo que nós não traduzimos, né? Nós só pegamos o termo bruto e trouxemos para o português, que se chama diácono. Ou seja, aquele que serve. Consegue perceber? O que está escrito aqui é diaconar, a diaconia, servir, apoiar, suportar. Essa é uma palavra em grego que significa isso. A gente só traduziu o termo, ou melhor, se apropriou do termo e falou assim: vamos usar esse termo, que é o diácono, aquele que apoia, que ajuda. Pessoas que apoiavam a igreja em necessidades físicas, estruturais, administrativas. Veja que o problema aqui não era que estava faltando visitação, ou que a palavra não estava sendo bem pregada, mas é que era uma organização administrativa ali das necessidades físicas da igreja que precisava ser cuidada por alguém. Alguém precisava servir, diaconar nessa área, apoiar essa estrutura da ceia, das doações, da organização das coisas. E aí nós trouxemos esse termo para nós, o diácono. Agora veja o padrão bíblico do diácono. Lá em Atos 6, ele acabou de falar aqui: irmão, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quando Paulo vai estabelecer isso de maneira mais
detalhada lá no livro a carta a Timóteo, ele diz assim: os diáconos devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem então como diáconos, como servos aqui. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. O primeiro aspecto são os diáconos da organização. O primeiro passo que a igreja lá em Atos dá para se organizar melhor é levantar homens que possam apoiar essa estrutura. E nós queremos fazer isso também. Nós queremos levantar aqui na nossa igreja os diáconos. O primeiro grupo de diáconos que é mais importante, que a gente precisa levantar de maneira mais urgente, digamos assim, é o que nós vamos chamar de diretoria. Diretorias vão ser 6 pessoas: presidente e vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário e vice-secretário. 6 pessoas que vão apoiar, justamente fazer esse trabalho de estruturação ou de apoio da estrutura física. Porque se naquela época o problema era pegar o dinheiro que estava aqui, levar para aquela viúva que estava lá, isso aqui, percebe como assim, administrativo? Hoje em dia a gente não faz isso literalmente. A gente precisa pegar o dinheiro que entra num Pix e está aqui na conta, e a gente precisa pagar uma conta de luz ou o prédio. Percebe como mudou? O sistema mudou, as coisas mudaram. Mas ainda assim a gente precisa de pessoas que nos apoiem nisso. Hoje, os nossos diáconos, vamos dizer assim, a Monte Serra, eles têm feito esse trabalho de apoio, o prédio, a luz, quem cuida de tudo isso são eles. Mas está chegando o momento de a gente fazer justamente isso. Essa organização o primeiro passo, assim como em Atos, é levantar diáconos. E os nossos primeiros diáconos vão ser a diretoria. Esses 6 homens e mulheres, essas 6 pessoas que vão apoiar essa estrutura. Faz sentido? Estamos juntos? Segunda organização, aqui no versículo 3 ainda diz assim, Atos 6:3. Irmãos, escolham entre vocês. Os discípulos se reúnem ali, chamam a igreja e falam: escolham entre vocês. O que ele está pressupondo e exigindo da igreja? Uma assembleia, uma organização formal da igreja. Ele não fala assim: cara, chama uns 2, 3 aí, eu não tenho tempo para... Não, a gente vai ter que parar. A Bíblia fala que eles chamam todos os discípulos. Isso aí devia ter sido um caos. A gente precisa que a igreja, de vez em quando, se reúna como uma assembleia só. Vocês precisam parar e se reunir. A gente precisa ter um corpo único que se denomina essa é a igreja de Jerusalém. Essa é a igreja de Jerusalém, essa é a igreja... Daí vocês precisam levantar esses nomes, essas pessoas que vão ser o segundo apoio, né, de organização, que é a diaconia, que eu já falei. Mas a igreja precisa estar reunida como uma assembleia. Jesus estabelece isso lá em Mateus 18, quando ele diz assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Em verdade também lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Felipe vai gostar de ouvir isso depois no vídeo quando ele vê, porque ele sempre bate nessa tecla aqui. As pessoas ficam falando errado. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Jesus está. Não é só ali que Jesus está onde um está reunido, porque Jesus habita dentro de nós, em espírito, né? E é verdade, o texto aqui não está falando quando 2 ou 3 se reúnem, ali Jesus habita. Não, está falando assim, quando a igreja se reúne, ali Jesus habita em autoridade, falando: eu apoio isso, eu concordo com isso. Decidam aí. Eu compartilho com vocês a minha autoridade. A minha autoridade, que é toda, eu compartilho quando a igreja se reúne. Então, a assembleia de uma reunião, assembleia é sinônimo de reunião, né? Uma reunião ou uma assembleia oficial, né, solene, assim, para usar uma palavra, de uma igreja local, nem que sejam 2 ou 3, como fala aqui, esse grupo, isso tem autoridade.
Autoridade, concedida pelo próprio Jesus. Num grupo que se reúne oficialmente para decidir algo, há uma autoridade compartilhada pelo próprio Senhor conosco. Segunda organização que precisa ter é uma assembleia. Precisa ter a igreja toda reunida para deliberar, decidir, aprovar, declinar sobre coisas. Concordar ou discordar sobre coisas. Jesus está no meio dessas decisões. E aqui, queridos, o desafio é uma nova camada de comprometimento da igreja. Vou tentar olhar para todos os rostinhos assim, um por um. E você, né? Na câmera aí. Que devia estar aqui. É uma nova camada de comprometimento. E veja, faz parte isso não ser sempre assim. Faz parte ser meio bagunçado. A gente falou já bastante sobre isso. Mas, queridos, em algum momento a gente precisa dar um novo passo de comprometimento. Você precisa entender que a igreja reunida, essa assembleia, conta com o seu corpo ali, com a sua mente, com a sua decisão. Jesus estabelece que essa reunião da igreja é a assembleia, é ali que existem as decisões. Bom, a gente vai ter, inclusive, a primeira reunião sábado que vem, tá? Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, mas já para você falar, caso eu esqueça, né? Não posso. Sábado que vem. Terceira camada de organização oficial da igreja e essencial. Essa primeira camada de organização aqui, eu vou dar 3 passos, tá? O primeiro passo é perceber a desorganização como algo que acontece e está tudo bem. O segundo passo é a organização que precisa acontecer, e ela acontece em 3 âmbitos, em 3 grupos, vamos dizer assim. E tem um terceiro passo que a gente vai dar também. Nesse segundo passo, que é a organização essencial, básica de uma igreja. São os diáconos, as pessoas que apoiam o trabalho físico, estrutural da igreja, administrativo, que aqui no nosso caso vai começar com a diretoria. Não só, a gente vai precisar de pessoas que façam outras coisas, como preparar a ceia mesmo, né? Leandro e Miriam já tem feito isso, organizar as cadeiras, cuidar do quilo do amor, né? Eu e o Mano, a gente estava vendo coisas vencidas, a gente falou, cara, eu não consegui parar para ver isso, é tanta coisa, a gente até brincou, isso aí é coisa para os diáconos, né? Já vamos jogar isso para eles. E é verdade, a gente riu, mas é verdade. Vai além, né, da diretoria, mas a gente vai começar com a diretoria, com esses 6. Segundo grupo, a igreja, a assembleia, que é a autoridade máxima, compartilhada por Jesus com uma igreja, ela toda reunida. O terceiro, e aí eu conto com o compromisso de vocês, né? O terceiro grupo, ele acontece mais posteriormente, porque no início os apóstolos estavam ali, e eles estavam vivendo na igreja, e a autoridade que eles tinham era uma autoridade, no termo técnico, canônica, né? O que o apóstolo escrevia era a Bíblia, era a palavra de Deus, eles tinham autoridade máxima. Quando Paulo escreve alguma coisa, né? Quando Mateus escreve o evangelho, aquilo é palavra de Deus, né? Eles estavam ali. Mas conforme o tempo ia passando, eles sabiam que eles precisavam preparar líderes que repetissem aquilo que eles estavam falando. Lá em Atos 14 diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Vou te lembrar que esse é o texto que eu estava falando da desorganização, tá? Esses capítulos é aquela, no início, quando Paulo vai viajando e fazendo aquele caos, tá? Aquela bagunça. Prega, é apedrejado, é expulso, é perseguido, é adorado como se fosse um deus grego, literalmente. O importante era avançar. Passam alguns versículos, diz assim: então, voltaram para aquelas cidades, para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé. Veja, já não era um início, agora era um avanço, uma permanência na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passaram pela Pisídia, chegaram a Panfilha, aí eles vão voltando. Pregado em Perge, outra cidade, eles vão indo. Um terceiro nível de organização essencial, básica, que a gente vê no Novo Testamento, os diáconos, a própria igreja, a assembleia da igreja. Um terceiro é o presbitério, os presbíteros. E aqui eu preciso da tua atenção por um minuto, assim,
porque é um termo técnico, eu quero falar sobre isso. Porque você acabou de ler, né? Na minha versão aqui, aí está na NVI também, está presbítero. Presbítero é mais uma dessas palavras que é grega, uma palavra em grego, que em nossa tradução aqui no Brasil a gente só, entre aspas, rouba essa palavra do original em grego, uma palavra grega, e cola aqui na nossa Bíblia em português. Então a gente está lendo palavras em português, né? Designaram presbíteros. Opa, essa palavra aqui ela é grega, no fim das contas. Ela significa literalmente velhos, anciãos. É interessante porque a Bíblia em inglês, se tu abrir agora aí uma Bíblia qualquer, a tradução em geral em inglês, eles não traduzem como presbíteros, por exemplo. Eles não mantêm, ainda que tenham presbyterian, né? Poderia ser alguma coisa assim. Não, eles botam elders, que em inglês significa idosos, velhos, anciãos. Eles mudam o termo, eles traduzem. Eles foram mais felizes, eu até diria isso, né? Em português a gente mantém o termo e aí fica estranho. Tá, mas o que é presbítero? Quando tu traduz para elders, né? Ou para velhos, para anciãos, para experientes, faz mais sentido, né? Vamos levantar aqui pessoas experientes, líderes experientes. E aí, na Bíblia, no Novo Testamento, essas três palavras, elas são usadas de maneira intercambiável e sinônimas, que é presbíteros, episcopo e poimenon. Três palavras em grego, que eles misturam e usam elas intercambiavelmente, que significam presbíteros velhos, como eu acabei de falar, episcopo é bispo, que a gente também não traduz muito. De novo, em inglês eles traduzem para overseers ou supervisores. Funciona até melhor, né? E poimenon, que é pastores, que é a palavra que daí sim a gente traduziu e funciona bem, né? Vocês me conhecem como pastor, Martin, né? Pastor da igreja, pastor de algum lugar. Mas essas três palavras, elas são sinônimas na Bíblia. Elas significam a mesma coisa, que são esses homens experientes, mais velhos, supervisores, e eles vão usando essas palavras sinônimas ali, é supervisor, que é o bispo, né? É presbítero, que é o cara mais velho, mais experiente, é o pastor, que tem o aspecto de cuidar ali, né? Eles pegam essa ideia de cuidar das ovelhas. Esse grupo de pessoas, que nós chamamos de pastores em português, ou presbíteros em muitas igrejas, né, ou bispos até em outras igrejas, significam o mesmo grupo de pessoas, que são os líderes deixados pelos apóstolos para conduzir uma igreja. E aí veja, existe uma diferença muito clara, porque os apóstolos eles tinham autoridade de Jesus para falar alguma coisa. Quando Paulo fala, né, isso aqui não foi o Senhor, mas eu digo, para nós tem o mesmo peso, né, que está na Bíblia. A ideia dos apóstolos era levantar líderes que repetissem aquilo, que guardassem com lealdade o que eles falaram, o que Jesus tinha falado para os apóstolos. Por isso que nós somos uma igreja apostólica nesse sentido, de nós cremos no que os apóstolos falaram. O testemunho dos apóstolos para nós é o que é inerrante. E eles precisavam levantar líderes, homens que pudessem ser guardiões dessa visão, guardiões dessa palavra, que pudessem representar os apóstolos nesse sentido, assim, né? Não se caracteriza como a Igreja Católica, por exemplo, né, nesse bispado, né, que vai indo que vai deixando para o outro, que vai deixando para o outro, e a autoridade permanece. Não tem a ver com isso. A autoridade ainda é dos apóstolos. Está aqui. Como o Nicodemos fala, né, apóstolo bom é apóstolo morto. E é verdade. Mas os apóstolos, de maneira inteligente, claro, guiados por Deus, foram levantando, como Paulo e Barnabé fizeram aqui, homens que ajudassem a igreja, liderassem a igreja a manter essa visão dos apóstolos, a guardar, serem guardiões dessa visão dos apóstolos. A gente vai usar aqui na igreja o termo pastor, claro, né, de maneira mais individual. É o pastor Martin, Felipe, Mano, os pastores da igreja. Mas você vai ver isso no estatuto, que a gente só vai conversar sobre ele no sábado, de maneira mais formal, a gente chamando esse grupo de pastores de presbitério. O presbitério é esse grupo dos pastores. Porque, veja, as palavras elas são sinônimas. E aí, em vez de botar o pastorado, ou a equipe pastoral, né, a gente usou um termo que é presbitério, que significam esses pastores, esses líderes, esses bispos, poderia estar aqui. Mas a gente vai escolher esse termo pastores e presbitério para representar o grupo de pastores. Faz sentido? Guarda suas dúvidas aí para sábado, tá? Mas se você não estiver entendendo, faz não, que daí eu explico. Queridos, os apóstolos eles sabiam que eles precisavam estabelecer lideranças que ficassem ali depois deles.
Diferente da autoridade que eles tinham, como eu já falei, esses líderes da igreja, eles eram responsáveis por ensinar e reproduzir aquilo que os apóstolos já tinham deixado. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz assim, para Timóteo, que não era um apóstolo, né? Já era um desses líderes. Timóteo, as palavras que você me ouviu dizer, estou falando há tanto tempo, Timóteo, as palavras que você me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie essas palavras a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outras pessoas. Existe uma passada de bastão, de legado, na questão do cuidado, da liderança da igreja, mas a autoridade é só dos apóstolos, é só na Bíblia. Por isso que, infelizmente, dizendo melhor, às vezes nós vemos líderes e pastores ensinando coisas para além da Bíblia, arrogando para si, né, uma autoridade para além da Bíblia. E eu acho que isso está errado. Biblicamente, eu acho que está errado. A nossa autoridade vem da Bíblia. Agora, faz parte dessa organização essencial da igreja, que é composta por 3 grupos que organizam a igreja, lembra? Os diáconos, que apoiam a igreja em suas necessidades estruturais, administrativas, físicas. A própria assembleia da igreja, que precisa se reunir, não é só cada um vai vivendo, e não, a gente precisa se reunir para decidir coisas. Eleger e ter também esses líderes que vão liderar a igreja, e vão ser os guardiões, para poder falar, não, a igreja está indo para o lugar errado. Eu fui chamado por Deus para defender isso aqui. O meu papel é ajudar a igreja a voltar para cá. Não, gente, a gente está indo para o lugar errado. Eu acho que a nossa decisão tinha que ser para cá. A assembleia vai reunir, de novo, né? Mas eu estou aqui justamente, né, os pastores, ou o presbitério, como a gente vai chamar de maneira mais formal no estatuto, justamente para ser esses reprodutores, né, da visão, os guardiões da visão ali. Bom, qual que é o padrão bíblico? Eu falei o padrão bíblico dos diáconos, lembra? O padrão bíblico dos presbíteros, dos bispos, dos pastores, né, em termo mais comum, lá em Tito 1,5 diz assim, a razão... E veja como começa esse texto é interessante, porque Paulo, um apóstolo, está falando para Tito, tá? Um desses pastores e líderes que ele deixou lá. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem. Está uma bagunça em Creta, Tito. E está tudo bem. Mas agora eu te enviei para você dar o próximo passo. Igual lá o pessoal de Santa Cruz vai dar daqui a uns 2000 anos. Pôr em ordem o que falta ainda. E constituísse presbíteros em cada cidade, grupos de presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ele vai falar, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, olha como ele troca, bispo, presbítero, tanto faz na cabeça dele, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada a ele, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Isso é um pastor, isso é um presbítero, isso é um bispo, isso é os presbíteros da igreja. Esse é o próximo nível, ou camada, né, de organização que a igreja tem. Os diáconos, a igreja reunida solenemente em assembleia e os presbíteros. Eu fui convidado a ler isso aqui no meu concílio, né, no dia que eles iam orar para eu ser ordenado pastor, vamos dizer assim. Né? Não é fácil, né, viver isso aqui. E por isso que, de fato, é tão... exigente, porque a responsabilidade que nós temos é muito grande, né, como pastores, presbíteros. Né? Queridos, as cartas do Novo Testamento, você já parou para pensar que elas têm o objetivo principal, eu diria até, é organizar as igrejas? Paulo, ele não está só encorajando, ele está organizando, porque as igrejas precisam ser organizadas. Elas vêm desse mosto, né, assim, fervendo, esse caldeirão ali, lindo, orgânico, cheio de vida, mas que precisa ser organizado. E aí eles vão organizando ao longo da jornada. Líderes eram designados, funções eram dadas, rotinas eram estabelecidas, e junto com esse crescimento orgânico que acontecia, uma estrutura administrativa também acompanhava esse crescimento, também era formada ali. E é isso que nós estamos vivendo na nossa igreja.
para continuarmos avançando na missão de fazer discípulos, chegou a hora de amadurecermos essa organização. Esse é o próximo passo que nós queremos dar. Por fim, queridos, para terminar, só para fechar esse ponto aqui ainda, funções diferentes e o estabelecimento de 3 grupos, né, como eu já repeti tantas vezes: os diáconos, os pastores e a assembleia madura. Tá? Presbitério, nós 3 por enquanto, né? Eu, Felipe e o Mano. Os diáconos, a gente vai começar com essa diretoria também, que vai passar por uma assembleia, vai ser eleita, né, numa assembleia que a gente vai fazer com toda a igreja, e a assembleia que precisa acontecer. E o primeiro encontro que a gente quer ter, de maneira um pouco mais oficial, né, um pouco mais formal, é sábado que vem. Por isso eu quero convocar aqui toda a igreja, né, chame todo mundo aí sábado de manhã, algum horário que haver ainda. Nesse dia, a gente quer dar mais tempo para tudo isso que eu falei, para você perguntar. Eu queria, inclusive, falar um domingo antes sobre isso. Não te contar tudo isso no sábado, ou num dia, né? Para que você pudesse ter essa semana para pensar, falar com a gente, mandar o WhatsApp. Eu não entendi isso, não entendi aquilo. Para que sábado possa ser até mais proveitoso, né, esse encontro nosso. Tá? Queridos, essa é a organização mais básica que uma igreja tem. Os diáconos, os pastores e a assembleia. Agora sim, a terceira etapa, e aí para terminar, é que o contexto, ele gera uma identidade. É natural, cada contexto gera uma identidade. A cada nova cidade que era evangelizada, novas culturas refletiam ali naquela igreja. Veja, conforme as coisas vão acontecendo, Paulo chega numa cidade que ele é adorado, na outra ele já é expulso. Nos capítulos 17, 18 e 19, eu também não vou ler todas as histórias, né, mas é interessante você ver isso depois, quando você lê na sua leitura Atos, e passar por esses 3 capítulos, 17, 18 e 19, ele vai para Tessalônica, que é uma cidade de um jeito. Aí ele vai para Bereia, que é uma cidade de outro jeito. Ele vai para Atenas. Em um capítulo, mostra Paulo tendo que se desdobrar em várias maneiras. Assim, lá em Bereia, são judeus que gostam de conhecer a Bíblia e ler. Paulo fala uma coisa, ele diz, calma, deixa eu ver se isso está realmente lá na Torá, lá no Antigo Testamento, e uma abordagem. E em Atenas, é um panteão de deuses. Paulo não tem judeu nenhum. Paulo não consegue fazer conexão nenhuma com o Antigo Testamento. Ele tem que falar de filosofia. E vamos pegar isso aqui. Aí lá em Tessalônica, não. Lá já tem uma sinagoga. Ele chega lá e aí ele já é expulso também, né? Porque tem os judeus. Culturas, gente, totalmente diferente. Eu imagino Paulo falando, porque aqui, quando a gente vai comer alguma coisa, e aí, comer, naquela igreja de judeus, eles, kosher, né? Só a comida que pode comer. Lá em Atenas, eles não estão nem aí para isso. Nunca ouviram falar que porco faz mal, sei na cabeça. A cultura da igreja, ela ia sendo diferente em um capítulo, tá? Só no 17. No 18, a mesma coisa. Ele vai para Corinto, uma cidade portuária, um caos. Corinto não tinha nada. As 2 cartas, né, de Paulo aos Coríntios, elas são tão viscerais, assim, né, são tão pessoais, porque Paulo tem que lidar com coisas muito daquela cidade, daquela cultura. Aí no 19 ele vai para Éfeso, que, de novo, uma cidade organizada, tinha o templo da deusa Diana lá, e aí ele tem que lidar com coisas. Cada cidade vai exigindo uma cultura diferente. Você vai percebendo isso? Além disso... É o meu? Além disso, tem as divergências entre os próprios irmãos. Logo no começo, lá no 15, diz assim, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar lá, visitar os irmãos em todas as cidades que nós pregamos e ver como eles estão indo, dar uma organizada. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo achava prudente não levá-lo, pois ele tinha abandonado eles lá na Panfilha, numa outra cidade, e não tinha permanecido com eles. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé era dá para dizer assim, o pai, né? De certa forma espiritual, ali, o pai na fé de Paulo. Era a autoridade que Paulo via, era Barnabé. E eles discutiram de maneira tão séria que se separaram. Faz parte, gente. Isso que eu quero dizer. Faz parte. Identidades diferentes, pessoas diferentes. Aqui é um grupo de uma cidade bem alemã, que é muito diferente lá do Espírito Santo, não é? Eu morei no Pará, é muito diferente. Em Curitiba é outra realidade. As cidades, os contextos, as igrejas, elas vão cada uma tendo o seu desafio, como cada carta no Novo Testamento é diferente, cada cidade é diferente. A verdade é que a igreja de Jesus, com I maiúsculo, né, a reunião total dos discípulos de Jesus, ela é composta de toda a raça, toda a língua, toda a tribo, todo o povo, toda a nação, de todo mundo.
É uma igreja multiforme, colorida, engraçada, de línguas diferentes. Imagina como vai ser isso. Mas as igrejas locais, elas vão se dividindo, cada um na sua cultura. Claro que nós somos unidos no essencial, mas no que não é essencial a gente vai se dividindo, é uma palavra ruim, se multiplicando, tudo bem. Isso vai acontecendo, vai tendo essa multiforme. Lá em Jerusalém, eles tiveram o que chama o Concílio de Jerusalém. Foi uma reunião justamente para eles... Estava tendo tantos grupos diferentes que eles falaram, vamos se reunir. E aí reuniu os apóstolos, Paulo foi chamado para ir lá, Barnabé, Silas. Os grandes líderes daquele mundo foram chamados lá. Gente, a gente precisa entrar num consenso do que é básico aqui. Aí eles entram num consenso do que é o mais importante. Mas eles mandam uma carta para outras igrejas dizendo assim, ó, não é bom que façam isso. Se der para não fazer isso, cuida com aquilo. Quase que assim, mostrando que há uma diferença, há uma diversidade nas igrejas mesmo. Nós temos liberdade para valorizar aquilo que nos caracteriza. Pegou? Nós temos uma liberdade para valorizar aquilo que nos caracteriza, que é o nosso jeito. Existe uma beleza na forma específica que o Espírito Santo vai agindo em cada comunidade. E aqui eu queria te dar alguns aspectos específicos do nosso tempo, da nossa comunidade, do nosso jeito. Tá? O essencial é aquilo que eu falei, da organização, né? Os diáconos, os presbíteros e a assembleia. Isso tinha em toda a igreja. Em toda igreja que se organizava ia para esse nível. Mas ao longo das comunidades, das cidades, elas iam se organizando de maneiras diferentes. Na nossa cidade, no nosso tempo, no nosso contexto, algumas coisas fazem parte. A primeira é que existe uma convenção batista. Temos esse nome, né? Igreja Batista. De uns 400 anos para cá, homens se reuniam, homens e mulheres, né, famílias se reuniram com uma mesma visão, especialmente sobre ceia e sobre batismo, sobre a organização da igreja, alguns aspectos que a gente vai falar no sábado com mais calma, tá? Se organizaram e falaram, cara, a gente crê nisso. E essa igreja foi passada de pai para filho e pessoas novas foram convertidas, como a gente tem vivido aqui hoje. E essa igreja tem 400 anos e leva o nome Igreja Batista. Ah, mas tinha igreja batista na época de Jesus? Claro que não. No ano 1000? Não tinha. É um contexto local. Nós viemos de uma igreja batista, eu, o Felipe, o Mano também de um pastor batista ali, agora eu vi ele. Mas eu fui criado na igreja batista, o Felipe foi criado na igreja batista. A nossa igreja é filha de uma igreja que é batista, de 100 anos. É parte da nossa cultura. Outra coisa que é parte da nossa cultura é que a gente vive num país que tem uma pessoa jurídica. Tem um certificado ali de pessoa jurídica. Para você se reunir e ter essa associação que paga água, que paga luz, que tem internet, você precisa ir no cartório e registrar. Chama CNPJ isso, né? É parte da nossa... Jesus... Não tinha, isso é local. Para ter um CNPJ, a gente precisa de um estatuto. Para fundar uma organização no nosso tempo, com as nossas leis, no nosso jeito, a gente precisa de um estatuto. Então, vamos montar um estatuto que comporta a nossa época. Entende que eu quero dizer que são coisas, contextos, faz parte da nossa identidade isso, gente. Não quer ter estatuto? Aí tem que ir para outro país, sei lá, né? No Brasil, em 2026, desse jeito, a gente tem estatuto, a gente tem CNPJ, a gente tem a Convenção Batista, a gente tem essas formalidades que às vezes fazem parte daquilo que nós somos. Queridos, Deus tem nos dado um desafio muito grande, muito grande. Ele tem gerado uma transformação na nossa cidade. A gente tem visto, cara, como é gostoso olhar para vocês e lembrar que enquanto eu escrevia isso, eu ia lembrando das famílias, das células, das conversões, dos batismos, do que Deus tem feito, não só através da nossa igreja, mas da nossa cidade, mas também através da nossa igreja, através das nossas vidas, as conversas que a gente foi tendo aí ao longo dos anos. Eu estou só 2 anos aqui, você está mais que eu. Mas isso tudo é o que Deus tem feito na nossa cidade, amém? Deus tem feito coisas na nossa cidade. E agora nós queremos ver o reino avançando, chegando em mais lugares, indo mais longe. Como o povo lá, de Atos e Paulo e as igrejas, viveram de maneira natural também. Parte desse processo orgânico que a igreja vive é se organizar. Faz parte. Uma igreja saudável é organizada. Ela avança nisso. Ela não precisa necessariamente começar nisso. Isso não é o mais importante, mas é inevitável ao longo do tempo. Da mesma forma que essas igrejas lá se organizaram, o nosso desafio
é avançarmos no compromisso, queridos, no comprometimento com essa organização da igreja. Nós confiamos que Deus vai continuar nos sustentando, claro, sustentando toda a igreja durante toda essa jornada. Mas o nosso papel é estarmos sensíveis à voz do Espírito, obedientes aos mandamentos. Tem que escutar e obedecer os mandamentos de Deus. E engajados na nossa missão. Falei domingo passado, qual que é a missão? Não é nem ter uma família boa. Nossa missão é fazermos discípulos. Essa é a missão de todo discípulo. Fazer discípulos. Para isso, a gente precisa estar atento à voz do Espírito e obediente aos seus mandamentos. A pergunta que fica para nós é essa: você está comprometido com a organização da nossa igreja? Amém? Sim. Quem está comprometido aí fala, sim, pastor. Esse pastor até ficou meio formal demais, né? Foi automática. Eu também, cara, eu também. Queridos, sábado que vem é nosso primeiro encontro mais formal, tá? Como assembleia. A gente provavelmente vai ter um segundo encontro, não sei se na próxima semana, né? Pode ficar puxado ou na outra. Mas essa organização formal no que tange Convenção Batista Brasileira, que eu acabei de explicar aqui, né? Que é parte do nosso contexto. No que tange formar um estatuto e eleger uma diretoria para abrir um CNPJ, que faz parte da nossa realidade como brasileiros na nossa época aqui. Esses aspectos organizacionais, nós vamos ter um dia que isso vai acontecer, vai ser dia 14 de agosto, é uma sexta-feira à noite. Uma sexta-feira à noite, dia 14 de agosto, nós queremos ter uma festa aqui, no fim das contas, né? Porque é um dia para celebrar esse nascimento formal, vamos dizer assim, organizacional da igreja, de uma diretoria, de um estatuto, de um CNPJ, sim, tudo isso, né? Mas também do que Deus tem feito aqui. Quando a gente vai olhar para trás e, cara, mas quando foi a fundação da igreja? Eu comecei falando isso, eu vou voltar lá para Jesus, se eu for precisar ser obrigado a dizer a data, né? Mas da nossa comunidade aqui, que foi passando por todos esses lugares que eu já te contei, por essas famílias, por esses líderes, igrejas e pastores e tal, a gente vai precisar dizer um dia, essa igreja começou tal dia, e vai ser dia 14 de agosto, né? Daqui a menos de um mês, né? Nessa sexta-feira à noite a gente vai ter essa festa de celebração. Veio o pessoal lá da Monte Serra, veio o pessoal da convenção. A gente faz coisas um pouco mais formais, né, como uma assembleia formal, ata, coisas que são importantes para o nosso contexto, né? Mas mais do que isso, é um dia para a gente se reunir como igreja e avançar nessa etapa de organização. Tá bom? Bote na agenda, vá se preparando para isso. Mas o compromisso mais próximo que nós temos, né, é sábado que vem. Ah, pastor, obrigado estar aqui, né, Marti? Não, nada é obrigado a fazer, né? Mas o nosso desafio é justamente esse, né? Que a gente possa se comprometer nessa organização. Tá bom, queridos? Dúvidas, questionamentos? Fale com a gente, tá? Fale com a gente. É bastante, né? Bastante conteúdo. Espero que tenha feito sentido na tua cabeça. O valor de uma igreja desorganizada, porque faz parte, e é o que vivemos, né, em várias áreas até hoje. Mas a necessidade natural da organização essencial, do diácono, do presbítero e da assembleia, isso é Novo Testamento, isso não é o Brasil, isso é a Bíblia. É assim que o reino avança melhor. E características, daí sim, do nosso tempo, do nosso país, coisas que fazem parte de quem nós, pessoalmente, aqui somos, né? Tá bom, meus amigos? Vamos orar por isso? Ah, Jesus, que loucura. Fico, por um lado, até cansado de estabelecer todas essas coisas, e faz parte, realmente. Nós temos visto o Senhor agindo aqui de maneira orgânica nas nossas famílias, nas nossas vidas. E é bom isso, é muito bom. E é aquilo que nós não podemos apagar. É o teu agir. É o Senhor fazendo o teu reino avançar. Isso nós não temos controle, não podemos apagar isso, esse fogo.
E isso é muito bom, isso é transformador, Deus. Fazer parte disso é transformador, é muito bom. A minha vida foi transformada, a minha família, as pessoas ao meu redor, eu quero contar mais sobre isso. Eu amo ter uma igreja que eu posso me sentir parte, que eu posso chorar aqui, rir, cantar, ser servido. Meus filhos estão lá agora aprendendo sobre isso. Poder compartilhar comida, ser discipulado aqui, ouvir a respeito do Senhor. Eu amo isso tudo, Deus. Isso tudo temos vivido e isso é o mais importante. Deus, mas eu consigo perceber claramente o Senhor nos dando uma nova etapa, uma nova camada de organização, um novo passo. Não só para nós, mas estabelecendo isso na igreja inteira. Faz sentido, o Senhor é um Deus de ordem, de organização. Criou o céu e a terra de maneira ordenada. Uma coisa depois da outra. E agora eu percebo, Deus, claramente o Senhor também criando a tua igreja de maneira organizada. Com esses homens e mulheres que apoiam a estrutura mais física, esse serviço de apoio ao prédio, a parte financeira, ao que for, a estrutura mais administrativa. Como o Senhor levantou esses homens lá atrás, os diáconos, né? Também como o Senhor levantou os pastores, bispos, presbíteros, essa liderança dentro de uma igreja que está debaixo da autoridade da Bíblia, claro, dos apóstolos, da tua palavra, mas que ao mesmo tempo recebe tanta responsabilidade também em manter-se fiel e manter a igreja fiel, submissa à tua palavra. Deus, e isso temos vivido já, comigo, Felipe, o Mano, mas por fim essa organização mais formal da tua igreja mesmo, da assembleia da tua igreja. E de como isso exige um comprometimento, um compromisso individual de todos aqui, familiar de todas as famílias aqui. Isso diz respeito, Deus, a todos nós. Todos nós somos chamados a dar um passo de organização. Um passo que podemos evitar, que podemos recuar, ignorar, mas que o Senhor nos chama a fazermos sim, de maneira fiel, leal. A autoridade que o Senhor compartilhou com a igreja, ela reside na Assembleia Unida da igreja, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos ali em teu nome. Deus, essa parte eu peço que o Senhor nos dê, tenha misericórdia de nós, Deus. Age aqui no nosso meio, o Senhor já tem feito tanto, Deus. Por isso eu me encho de fé para pedir que o Senhor faça ainda mais isso, Deus. Em cada coração, Deus, cada sobrenome que está aqui, cada família, Deus, possa perceber o valor de um passo a mais de comprometimento com essa igreja aqui, Deus. E por fim nos ajuda nesses detalhes, eu diria, aspectos menores, que tem muito mais a ver com a nossa época, nosso país, nossa herança denominacional, né? Isso tudo é menor. E eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos faça ver a beleza disso tudo, dessa tradição também. Que isso tudo possa ser celebrado por nós lá no dia 14, Deus. Do tempo que temos até lá, eu confio que o Senhor continuará nos sustentando, Deus. Em nome de Jesus. Amém.